febril que vamos Ô, descobrir. Pondé, Sami aqui. Eu me preocupo, outro dia eu estava conversando com o Emílio disso, a gente está falando muito de saúde, de economia, mas pouco se fala de educação nessa pandemia. E esse talvez seja um dos grandes males do país, né? A produtividade de um brasileiro é 4 vezes menor que a de um americano, por exemplo. A gente perde para Chile, perde para Colômbia, perde para quase todos os países do mundo. E o único jeito, até agora com os empregos remotos, a gente começa a ter concorrência com indianos, eventualmente. Eu não sei quais são nossas chances de competir. Falando de educação, o que você acha que poderia ser feito? Por que a gente acabou sendo um bolo que solou no forno? Assim, a gente sempre foi tinha pátria educadora, que virou até uma piada, né? Do que a prática, mas é uma pasta, não só o Ministério da Educação, mas a gente vem aí com um problema de décadas, né? Outros países, Coreia do Sul, por exemplo, conseguiu reverter. Não queria saber a sua opinião, o que poderia ser feito? Olha, eu acho o seguinte: primeiro, o que poderia ser feito, eu escrevi algumas vezes na minha coluna na Folha, já falei na TV Cultura, de repente já falei aqui até no Pânico, em algum momento, porque já tive aqui várias vezes, é sempre um prazer. Eu acho que a gente devia começar fechando o MEC. Fecha o MEC. Aproveita o momento que ninguém consegue assumir aquele negócio, fecha o MEC e deixa a educação na mão do Estado ou do município, que eu acho que seria o ideal, deixa na mão do Estado. Porque o MEC é um elefante branco, burocrático, que não serve para nada, que alimenta a burocrata, que atrapalha o chão da sala de aula. A gente vive esperando as portarias. Agora, então, sai portaria, não sai portaria, volta para a escola, não volta, presencial, online. Então, eu falo sério quando eu digo. Essa ideia não é uma ideia nova. Se você procurar, pelo menos literatura do século XIX, eu estou mergulhado na literatura russa de novo, né? Em 2013, eu publiquei um livro sobre Dostoiévski, agora estou escrevendo um outro livro sobre autores russos do XIX. Estou muito interessado no processo que levou à Revolução Russa em 17, e esse debate acontecia tanto na Rússia quanto na Europa Ocidental, da descentralização do governo, inclusive da descentralização dos programas de educação. Imagina isso num país como a Rússia, que é gigantesco, muito maior que o Brasil, mas na França, que é do tamanho da Bahia, muito mais fácil. E eu começaria dessa forma, porque me parece que a gente acaba concentrando muito numa expectativa de que 3, 4 pessoas terão ideias para resolver o Brasil inteiro. Na outra ponta, eu acho que existe uma questão que é a seguinte: a autonomia, ela gera mais criatividade, gera mais espírito de correr risco, gera mais soluções distintas para regiões distintas. Por isso que eu acho que a primeira solução seria essa. Agora, na pandemia, eu acho que nós estamos vivendo um momento excepcional para perceber como a discussão sobre educação no Brasil, quando aparece, por exemplo, agora o debate ao redor do ensino online, à distância, quer dizer, se você tem no máximo, 37% das crianças conseguiram fazer educação à distância de alguma forma, eu diria, segunda coisa, diminuir o nível de fetichização, sabe, Sami? A educação é um ramo extremamente fetichizado. O uso da educação à distância, que é super importante, não é a mesma coisa do que aconteceu agora. O que aconteceu agora foi todo mundo correu para online porque não tinha jeito. Educação à distância é uma pedagogia específica, um produto específico com especialistas da área. Mas ainda assim é fetichizado. Quando eu quero dizer fetichizado, Sami, é que a educação ela é uma terra de ninguém. É uma terra de best-seller, é uma terra de autoajuda, é uma terra, inclusive, que sofre com um problema que é cada vez mais a diminuição do número de jovens. As escolas, elas têm que fazer marketing porque elas não têm mercado, porque a fertilidade das mulheres, por escolha, despenca no Brasil a cerca de 1,7, 1,8 filho por mulher. Então, as escolas têm que fidelizar os pais. E aí trazem os pais para dentro da escola, que eu acho o fim da picada. Eles se metem onde não devem, eles atrapalham a pedagogia. Eu sinto isso na universidade.
né? Imagina, a universidade hoje já é invadida por pais e mães que acham que entendem de educação e não suportam quando seus filhos bombam. E as escolas não bombam porque tem medo de perder o aluno para o outro concorrente. Então, eu diria que, fechar o MEC. 2, afastar os pais de dentro da escola. 3, diminuir a fetichização. 4, entender que no Brasil o ensino à distância é luxo como Bolsa Louis Vuitton, em termos de criança, e não ficar fetichizando, achando que isso resolve. E aumentar o salário dos professores para R$10 mil como piso. Aí sim, hein? Já resolveria bem o problema. Aí o puta sim. cara que deu a resposta. Não ficou aí sim. fugiu, 5 pontos. Exatamente. 5 pontos com Pondé.